Projeto de Lei número 75, de 2018, que institui a ouvidoria no município de Brusque e dá outras providências. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Ouvidoria Geral do município de Brusque, órgão auxiliar e subordinado à Procuradoria Geral do município de Brusque, sujeitando-se ao disposto nesta lei os órgãos e entidades da administração pública e demais entidades prestadoras de serviços públicos. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Jean Perola. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se puder suprimir a leitura do projeto, porque ele é bem extenso e já é de conhecimento dos vereadores que passou esse projeto nas comissões e que a gente possa, então, fazer a leitura dos pareceres, colocando esse meu requerimento à apreciação do plenário. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, a proposição formulada pelo vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Como ninguém queira discutir, em votação, aprovado. Passaremos a ler os pareceres. Ninguém discutiu, cara. Aprovado. Parecer número 83. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Trata-se de substitutivo global ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a instituição da Ouvidoria Geral do município de Brusque, em obediência aos princípios norteadores da administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A instituição de uma ouvidoria conferirá mais moralidade, eficiência e publicidade aos atos públicos, por possibilitar a conexão mais efetiva entre a sociedade e o poder público. A Lei Federal número 13.460 de 2017, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal, estabelece normas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, trazendo os prazos finais concedido aos entes da administração pública direta e indireta, a nível estadual, distrital e municipal para a adequação. Dentre as normas existentes na lei, supra encontram-se os prazos a serem cumpridos pela ouvidoria quando da emissão de respostas aos usuários, os quais não estão previstos no texto do projeto em análise. Assim, após contato com o Poder Executivo, aqueceu-se pela inserção das alterações necessárias a partir desta Casa, com o intuito de adequar a redação da presente medida, resguardando sua legalidade, devendo os artigos a seguir apresentar as seguintes redações. Emendas aditivas ao inciso 6 do artigo 7º, aos artigos 8º e seu parágrafo 1º, 12 e seu parágrafo 2º, 20, 21 e 22. Artigo 7º, inciso 6. Exercer ações de mediação de conciliação, bem como outras ações para a solução pacífica de conflitos entre os usuários de serviços e os órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta norma, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos. Artigo 8º. Deverá a Ouvidoria Geral receber, analisar e responder às manifestações em linguagem simples, clara, concisa e objetiva, respeitando o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese
será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena da responsabilidade do agente público. Artigo 12. Recebida a manifestação, a Ouvidoria Geral deverá proceder à competente análise prévia e, por conseguinte, requisitar aos órgãos, unidades administrativas ou às áreas relacionadas e ou responsáveis que, no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificável uma única vez, igual período, prestem as informações ou adotem providências visando a efetiva resolução ou esclarecimentos sobre o fato ou ato submetido à análise. Parágrafo 2º. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no caput do artigo 8º desta lei, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo de complementações supervenientes. Artigo 20. Os servidores deverão prestar apoio à informação à Ouvidoria Geral, em caráter prioritário e em regime de urgência, observado o prazo previsto no caput do artigo 12 desta lei, sob pena de omissão funcional. Artigo 21. Cada órgão e unidade administrativa ficará responsável pelo fornecimento e encaminhamento das informações e ou respostas requisitadas pela Ouvidoria Geral, obedecido o prazo previsto no caput do artigo 12 desta lei. Artigo 22. Ficam criados um cargo de ouvidor geral e 2 cargos de assessor de gabinete da ouvidoria, de livre nomeação e exoneração, a serem ocupados preferencialmente dentre servidores efetivos. Emenda supressiva. Ao inteiro teor do artigo 28, devendo os artigos 29 e 30 serem remunerados, como artigos 28 e 29. Outro sim, em todos os demais dispositivos do projeto, onde se lê diretor de ouvidoria, leia-se ouvidor geral. Sugere-se ainda a inserção de emendas modificativas aos dispositivos do texto que apresentam erros de escrita, dentre acentuação, pontuação, concordância verbal e nominal, e outros. Em análise, a documentação anexa verifica-se a juntada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa e ainda da comprovação de atendimento aos limites de gastos com pessoal, em decorrência da criação de cargos públicos, evidenciando o cumprimento às exigências contidas nos artigos 16, 17 e 20 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Assim, uma vez acatadas as emendas apresentadas, posicionamos-nos favoráveis ao prosseguimento do presente projeto de lei. Em 6 de junho de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, André Resini, membro, Marcos Deichmann, membro relator. Está em discussão o parecer com as emendas da Comissão de Constituição e Redação. Em votação, o parecer número 83 com as respectivas emendas. Depois, primeira emenda. Aprovado as emendas do parecer número 83. Parecer número 85. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A instituição da Ouvidoria Geral do município de Brusque é objeto do substitutivo global do projeto de lei em trâmite nesta Casa. Ora, em análise por esta comissão. Encontra-se prevista no artigo 22 a criação de 3 cargos públicos de livre nomeação e exoneração, sendo um
cargo de diretor de ouvidoria, nomenclatura a ser alterada para ouvidor-geral, conforme emenda proposta em parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e 2 cargos de assessor de gabinete da ouvidoria, para exercerem as atividades inerentes à ouvidoria. A Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente em seus artigos 16, 17 e 22, trata acerca das responsabilidades do gestor, quando da adoção de medidas que acarretem aumento de despesa ao erário, definindo a documentação contábil que deverá acompanhar as referidas ações governamentais. Documentação essa devidamente juntada ao presente projeto em análise. Outro sim, encontra-se acostada aos autos declaração assinada pelo prefeito municipal como ordenador das despesas, que ratifica o acatamento às exigências legais supra. Assim, em relação aos aspectos financeiros, nada temos a opor, visto que as despesas serão devidamente cumpridas por dotações orçamentárias próprias, razão pela qual somos favoráveis à aprovação do presente substitutivo global ao projeto de lei em análise. É o parecer. Em 12 de junho de 2019, Leonardo Schmidt, presidente da comissão, Gerson Luiz Morelli, relator, Sebastião Alessandro Isfer de Lima, membro. Como não apresenta emenda esta comissão e o parecer da Comissão de Constituição já foi aprovado as devidas emendas, está em primeira discussão e votação o projeto de lei número 75 com as emendas aprovadas da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Está em discussão. Com a palavra o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, primeiramente eu queria aqui, senhor presidente, destacar o trabalho da comissão, principalmente o trabalho do relator, o vereador Marcos Deichmann, que realmente foi um batalhador em cima desse projeto, que existiam muitas dúvidas, existiam muitas situações que estavam se contradizendo dentro do próprio projeto, e que com o trabalho que ele fez, junto com a Procuradoria do município, junto com algumas pessoas que também fazem parte da questão da futura ouvidoria do município, e principalmente com a nossa ouvidoria aqui da Câmara de Vereadores, para se chegar às emendas e a esse termo final, que as emendas já foram aprovadas, e esse termo de texto final que nós chegamos. Quando nós fizemos aqui, senhor presidente, enquanto eu estava na presidência desta casa, nós propomos em 2017 a criação da ouvidoria da nossa Câmara. Por quê? Porque nós vimos uma legislação federal, a Lei 13.460 de 2017, que estabeleciam prazos para que os órgãos públicos criassem as suas ouvidorias. E nós nos adiantamos naquela época, com certeza com a ajuda de todos os vereadores aqui presentes, e fomos a primeira Câmara de Vereadores em Santa Catarina e a segunda no Brasil a criar a ouvidoria interna, a ouvidoria, o e-ouve que nós temos hoje e que funciona muito bem. A nossa funcionária que tem a função de ouvidora, a Silvana, encaminha semanalmente os relatórios para os vereadores, aquilo que a comunidade vem encaminhando, e nós gostaríamos muito que a comunidade também utilizasse mais essa ferramenta aqui da nossa Casa Legislativa, porque é sim mais uma forma de trazer as suas reivindicações à Câmara de Vereadores. E por que eu estou falando disso nesse momento, senhor presidente? Para que a gente não deixe sempre para a última hora a criação das leis quando tem prazo. Este é um caso típico. Esse é um caso exemplar. A lei foi criada em 2017. Nós já tínhamos avisado o executivo que ele deveria criar a ouvidoria oficial dentro da legislação 13.460 e que não deixasse para a última hora, porque sofre sanções. A própria lei 13.460 determina várias sanções ao ente público que não tem a sua ouvidoria, porque a ouvidoria nada mais é do que o local de defesa do cidadão.
É o local de defesa do cidadão, porque não é um simples local que você vai ligar e a pessoa do outro lado vai te responder algumas perguntas. É oficial, tem que dar uma resposta para o cidadão dentro das suas reivindicações. E se essa resposta não for dentro daquilo que o cidadão espera, dentro da legalidade, o cidadão pode se utilizar desta ferramenta, inclusive, para processar o próprio ente público. Não é só o município, é qualquer ente público. Por isso que a lei é chamada Lei de Defesa dos Direitos do Cidadão aos Serviços Públicos, a Lei 13.460. E por que eu estou falando isso? Porque o município tem o prazo até o dia 30 para nós aprovarmos, o prefeito sancionar, publicar, para que não tenha sanções. E se nós não votássemos hoje, senhor presidente, e eu ainda não sei como vai ser a segunda votação, porque já vai estar estourado o prazo, a sanção da lei vai ser posterior à data, como ficará o executivo? Bom, não somos nós que vamos responder esse critério. Porque nós já estamos há um longo tempo, e eu acompanhei a luta do vereador Marcos, para que as modificações dessa lei fossem feitas, para que ela tivesse legalidade. Senão nós teríamos que, a própria comissão iria arquivar o projeto de lei por inconstitucionalidade, diante dos cargos e funções que foram criadas, que não condizem com o que estabelece a própria legislação municipal dos servidores públicos. Então, de antemão, quero dar parabéns ao Marcos, que correu atrás, batalhou, fez reuniões na prefeitura, fez reunião aqui na Câmara, e hoje o texto está aí, devidamente legal, para que a gente possa fazer a discussão e votação e, quiçá, né, a aprovação do projeto, para que o município não venha a perder com esse atraso, não por culpa da Câmara, e sim porque realmente demoraram muito para mandar esse projeto para nós. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador, pela ordem, vereador Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, só complementar aqui, agradecer as palavras do vereador Jean Pirola, né, por ter parabenizado, mas não foi um trabalho individual, mas também da comissão. Sei que vocês também participou de todas as reuniões, fez essa ponte, né, entre a prefeitura, entre o executivo e o legislativo, para que a gente pudesse reformular todo o projeto, né, que veio com algumas questões ali que foram contra até o que diz a própria lei federal, a legislação federal. Então foi realmente um trabalho, né, contínuo e demorado até que a gente chegasse no consenso, né, para que a gente pudesse realmente colocar o projeto de forma adequada a ser aprovado. Então, coloco aos vereadores aí que foi bem formulado o projeto, está bem adequado e que a gente possa aprovar realmente, né, mais um daqueles projetos que vem, né, de última hora e que a gente tem que correr atrás para poder readequar, para poder não perder o prazo, né, e esse realmente é um projeto que tem que ser passado, tem que ser aprovado ou reprovado, dependendo do consentimento dos vereadores, mas, de certa forma, foi um trabalho realmente bem concluído por toda a Comissão de Constituição e também pela Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Leonardo Schmidt. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o doutor Lima. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, também queria parabenizar o trabalho realizado pelo vereador Marcos Deichmann, já como colocou o vereador Jean Pirola. E eu queria sugerir uma coisa, presidente, se não seria possível no término da sessão a gente fazer uma extraordinária específica para fazer a segunda votação, e a gente já liberaria isso hoje, para não ter que convocar mais nada. Seria bem prudente, já pelo que foi colocado pelo vereador Jean Pirola, talvez fosse uma forma da gente agilizar essas coisas, já pelo trabalho que já foi realizado pelas comissões e que tornou tudo isso viável para chegar a tempo. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu só também
forma rápida, gostaria em nome do governo, parabenizar o trabalho da comissão, né, principalmente do vereador Marcos, relator, que esteve várias vezes na prefeitura, conversando, discutindo, buscando informações, alterando, né, o projeto original, justamente porque havia vícios, e aquilo que a gente fala, onde tem o erro tem que ser corrigido, né, inclusive na questão, né, do cargo de ouvidor geral, os prazos que não estavam. Então, acho que esse trabalho, né, demonstra realmente que, né, a Câmara faz o seu papel, cumpre o seu papel, a Comissão de Constituição foi muito feliz nesse trabalho e nós tentamos também, de alguma forma, né, deixar aberto para que essas informações chegassem e as alterações pudessem ser feitas. E se houver realmente condições, a ideia do Dr. Lima, acho que interessante para nós podermos aí, né, já encaminhar isso definitivamente para cima, para a sanção do prefeito. Se for possível, eu gostaria de agradecer até a ideia feita pelo Dr. Lima para que a gente possa já adiantar isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Como ninguém mais queira discutir, em primeira votação. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Acatando a proposição do vereador Dr. Lima, após o término da sessão ordinária, fica convocada a reunião em seguida extraordinária para aprovação da segunda discussão e votação do referido projeto, por precaução. Ultrapassam 2 dias, mas a gente, por precaução, acabando a sessão ordinária, fica imediatamente convocada a reunião extraordinária para apreciação exclusivamente deste projeto de lei.